Aleluias. Dá uma salva de palmas para Jesus, né? Eu tava sem o microfone para poder falar isso, mas uma salva de palmas porque ele merece. E se você não faz parte do estudo Legacy, quem sabe o que significa a palavra Legacy? Legado. Cara, estudar, talvez você pode até falar assim, não é bom, não gostava quando eu era mais novo e tal. Mas se tem algo que pode te deixar legado, é a palavra de Deus. Se você conhecer a palavra de Deus na sua casa, você já está deixando um legado enorme, que é a presença de Deus na sua casa. Então vamos aprender, vamos estudar, participar. Isso ajuda a nós a crescer. Amém? A paz a todos. Série nova, né? Vocês estão felizes? Série nova? Aleluia. Série nova para mim é bom. E quando eu venho para cá, eu fico animado. Para mim, eu tô vindo assim, na tempestade, o maná tá vindo entregando, eu tô vindo para cá todo animado. Né? Vontade de estar mais vezes, né? Mas Deus sabe de tudo. E nessa série Imersão, não tem nada melhor do que profundo com Deus, verdade? Hoje eu gostaria de... Vamos orar? Vamos orar? Que o Léo sozinho não é ninguém, não. Então, se eu orar aqui, o Espírito Santo toma conta 100% de tudo isso aqui, e aí fica lindo. Feche seus olhos, ore comigo. Senhor Jesus, obrigado. Obrigado por mais um dia. Obrigado por cada filho, cada santo que chegou até aqui nesse local sagrado, no teu tempo, para poder te adorar, para poder escutar da tua voz. Viemos para escutar a tua voz. Não a voz do Léo, não a voz de quem está cantando, mas somos simplesmente guiados por alguém que na terra até alguém que está no céu abençoando aqui embaixo. Então venha, Espírito Santo, preencha os nossos corações, abra os nossos olhos, tira essas escamas, limpa os nossos ouvidos, que possamos escutar o que o céu está cantando nessa noite, Pai, para que cada vida que está aqui, cada família representada, possa sair daqui, Senhor Jesus, edificado e com uma semente que vai gerar frutos para o Teu reino. Pedimos, Senhor Jesus, para que o Senhor seja o centro dessa noite, que tudo o que acontecer aqui, Papai do céu, que seja para a Tua honra e para a Tua glória. Tudo o que haver de acontecer aqui, Pai, seja para que os céus possam estar em júbilo, Senhor Jesus. E Espírito Santo, mais uma vez, usa-me como um Teu vaso, como um instrumento aqui na terra, Pai. Quem somos nós se a gente não tem o Senhor? Então, obrigado, Espírito Santo, por mais uma vez habitar sobre nós. Em nome de Jesus oramos. Amém. Se você gosta de anotar, o título é Dependentes da Verdade. E não tem nada melhor do que você saber simplesmente só as verdades. Porque eu não sei vocês, mas eu sou de cidade pequena e o que mais tem em cidade pequena é os Zé Mentirinhas, os pescadores, que inventa papo. E, gente, não dá para viver vida com essas pessoas, porque quando ele fala algo sério, você não sabe se ele está brincando ou não. Mas você sabe qual que é o bom do Espírito Santo? É ele que nunca está de brincadeira. Vamos começar a entender nisso. O Espírito Santo, o Espírito de Deus, ele é verdadeiro. Ele jamais vai falar algo para contrariar, porém, para dar direção. E hoje vamos ser direcionados. Com essa série Imersão, uma coisa você tem que ter certeza, é que, como é o significado de se aprofundar, a gente precisa aprofundar com as verdades dos céus. É uma necessidade que eu e você, como filho, como servo, como humano, temos. É o quê? Aprofundar com o nosso Senhor. E se tem algo que pode provocar os céus a descer, causar um avivamento na minha vida e na sua vida, se chama profundidade com o Espírito. Verdadeiro. Vocês estão felizes? Amém? Então tá bom. No livro de Apocalipse, foi escrito por João 7 cartas para serem enviadas para a igreja na Ásia Menor. Dentro dessas 7 cartas, hoje, o Léo vai estar falando um pouquinho, através do Espírito Santo, sobre uma dessas cartas. Vulgo que é a última carta escrita por ele, mandado. Porém, João simplesmente escreveu. Foi revelações de Jesus. Apocalipse é revelação do nosso Senhor pura para nós. E o intuito dessas cartas era que as igrejas daquela época pudessem se alinhar, pudessem ter direção, porque igrejas reais têm desafios reais. Se eu e você conseguem entender que isso aqui tudo é real, a igreja é real, não é? O que a gente vive é real, nós não estamos de brincadeira, o reino é de verdade. Tem pessoas sim que estão doentes, têm problemas mentais e o Senhor cura. Tem pessoas sim que têm feridas no coração e Jesus, eu vou falar, vocês falam, e Jesus cura. Tem pessoas que têm problema físico e Jesus cura. Tem problemas de depressão e mente e Jesus cura. É porque somos a igreja real.
Então a gente também tem problemas reais. Acontece isso de ter, porém o nosso verdadeiro e fiel Senhor Jesus está nos guiando para esse pleno entendimento de que Ele tem a verdade para nos entregar. E existe uma importância de ser cobrado. Isso é sério. Quando alguém está te devendo, você vai cobrar, não vai? Você não vai deixar passar ali. Pelo menos eu penso que não, né? Só se Deus falar assim, esquece desse aí que você já era. Isso não dá, não. Se Deus falar, você tem que obedecer. Se não, meu irmão, você vai cobrar. Fala assim, a importância de ser cobrado. Vamos começar por aí. Apocalipse, capítulo 3. Vamos abrir nossas Bíblias. Se você não tem de papel, existe no telefone. E se não existe telefone, como a gente está falando para a igreja, eu acho que eu posso ser direto. Vão tomar vergonha, tem um jeito de ter um aplicativo, uma Bíblia, que o Senhor quer falar com a gente. Amém? Bora para cima. Apocalipse 3, vamos começar no versículo 14, que é onde essa sétima carta que eu estava falando para vocês, que existe dentro do livro de Apocalipse. E se a igreja está lá, diga um amém, se não, fala misericórdia, que eu te dou 5 segundos. 3, 2, 1. E está escrito o seguinte: ao anjo da igreja em Laodiceia, escreva: eis o que diz o amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. E aqui vai para vocês que não participou da aula de escatologia. Anjo significa um líder, significa um mensageiro. Na época, lá atrás, eles usavam muito essa palavra por causa que talvez eles ainda não tinham descrevido a palavra pastor, mas nos dias de hoje a gente está falando sobre pastor. Estamos falando sobre o líder da casa, quem o Senhor confiou, por isso que a gente fala que é o anjo da igreja, porque Deus confiou nossos pastores Davson e nossa pastora Érica, que, by the way, muito obrigado por mais oportunidade, uma vida de vocês, eu sei que vocês vão estar me escutando, amém, amém, abençoou a gente com a vida deles. Às vezes eles falam que eles são abençoados, mas quem são abençoados somos nós. Vocês não sabem o que eles passam. E é por isso que tem a importância de ser cobrado. Porque essa carta aqui, se você perceber o que está falando, fala assim, ao anjo da igreja, não está falando assim aos discípulos. Primeiro o Senhor Jesus trata com o líder da casa. Então, temos que ter essa humildade para a gente entender que a missão de guardar, ensinar e corrigir o rebanho é do pastor da igreja. Então, quando nossos pastores queridos estiver fazendo uma pregação pesada e dá aquela cutucadinha assim, lembram que eles só estão falando a verdade do Espírito e talvez possa estar doendo você porque eles não são cobrados por nós. Eles são cobrados por Deus. A missão é deles de ter certeza que eu e você vai viver uma vida disciplinada. Está muito pesado? Vocês estão alegres ainda? Amém? Está todo mundo alegre? Vocês estão entendendo que o Senhor Jesus, Ele quer ter certeza, essa é a forma de Deus amar. Sabia? Sabia que um pai e uma mãe, quem ama corrige. É verdade ou não é? Ou a gente vai deixar nossos filhos fazer o que eles quiserem, crescer do jeito que eles quiserem. E isso às vezes é coisa de tio, né? O tio que deixa, não pode tomar Coca-Cola. Menino de 2 anos. O tio deixa. Eu estou falando porque eu estou vivendo, tá, gente? Eu posso falar. Eu tenho testemunhos. Eu posso falar. Então, quando a gente está lendo esse texto aqui, a gente entende isso, a gente começa a perceber que, irmãos, desculpa, toda a igreja tem que estar pronta. Mas não é só sobre a gente, não. A gente não é o centro do evangelho, muito longe disso. Os pastores não é o centro do evangelho. O centro do evangelho, repete comigo, é Cristo. E porque Cristo decidiu corrigir nossos pastores, hoje eles nos direciona. E no contexto aqui, continua falando que a palavra do amém, que eu vou ler de novo para a gente não ficar perdido. Aí fala assim, em Laodiceia, escreva, eis o que diz o amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Esse amém aqui, quando a gente está orando, o que significa? Senhor Jesus, abençoa a nossa casa, nosso lar, amém. É uma confirmação. É como se estivesse pegando uma carta, colocado um stamp, não sei o nome, um selo, colocasse um selo e enviasse. Quem está falando isso aqui é o que envia. Vocês estão entendendo? Quem está falando essas palavras de correção é o mesmo que envia as bênçãos para sua casa. Esse que está falando assim, ó, esses homens aqui, os líderes, que eu estou falando tudo que a gente vai aprender nessa carta de hoje, eu que estou dando o selo para poder ser cobrado. Então, a palavra de Deus hoje que a gente vai escutar, isso que é só a introdução, é o quê?
é selada pelo aquele que é fiel e verdadeiro, usado pela vida dos nossos pastores para corrigir no dia a dia, e hoje quem vai estar ministrando para colocar o final é o Espírito verdadeiro de Deus. Então, João escreveu todas essas 7 cartas, mas se fosse só pela letra do João, seria palavras vazias. A autoridade dessa carta vem de Jesus. A profundidade e a certeza de que essa carta muda nossas vidas e muda o nosso ver como uma igreja, vem de Jesus. Porque como a gente está numa série de imersão, eu estava pensando, aprofundar é muito bom. O meu eu, Leandro, tem meu devocional, meu momento com Deus, ler a Bíblia, xaralaralá no meu quarto sozinho, é maravilhoso. Mas vocês já foram numa festa quando tem uma piscina e fica todo mundo lá fora e só uma pessoa entra? Já percebeu que é sem graça? Agora imagine se a igreja toda pula. Imagine se a igreja toda se aprofunda. Imagina a festa que não fica no rio dos céus. Essa é a intenção dessa noite. É que eu e você possa entender que o Senhor não está chamando a gente para simplesmente ter um emergir na nossa vida sozinhos, mas em comunhão. Existe uma família aqui dentro que precisa ser edificada todos os dias. Eu não posso aprofundar sozinho e ver o fulano. Vocês teve uma pregação semana passada sobre cabeça, ombro, joelho e pé. Não, tô zoando. Era tornozelo, joelho, cintura e profundidade. Eu não quero estar na profundidade e olhar para trás e meu irmãozinho está lá molhando o pé, com medo de tomar banho. Então, vamos lá? Apocalipse, capítulo 3 ainda, versículo 15. A gente vai acompanhar essa carta inteira. Vocês estão lá? Irmãos, essa carta pode até ser escrita para os tempos passados, mas a igreja moderna desse ano tem muito que aprender sobre o que o Senhor quer que a gente faz, mas vamos lá. Fala o seguinte: conheço as suas obras, que você não é frio e nem quente. Gostaria que fosse frio ou quente. Vocês têm noção que o pastor ele conhece as suas ovelhas? É surreal. Eu posso entrar 10 vezes na mesma semana na casa do pastor. Se um dia eu estiver triste, ele vai saber qual é o dia que eu estou triste. E eu posso entrar rindo, posso entrar brincando, que eu sempre vou estar zoando com alguém, mas o pastor conhece a sua ovelha. Agora, vamos um pouquinho mais alto. Jesus conhece os seus filhos. Não adianta você entrar aqui dentro desse local, todo bonitinho, achando que as pessoas, só porque as pessoas estão vendo por fora que você está firme e você entrar na presença de Deus e não se humilhar para que Ele possa te curar. Porque Jesus já sabe os seus problemas quando você entrou naquela porta. Jesus já sabe o que eu e você precisa, Ele já sabe o que não só o que nós precisa, mas o que importa para o nosso crescimento, para a gente poder aprofundar, imergir na presença dEle. Então, olha lá. Eu vou ler essa parte de novo, porque o Jesus fala com uma afirmação aqui quando João escreveu. Gostaria que você fosse frio ou quente. Sabe por que Jesus está repreendendo esse povo, essa igreja? Sabe por que hoje aplica tão bem essa repreensão para a gente? É porque simplesmente desagrada o nosso Senhor. Desagrada o nosso Senhor a impacibilidade. Aquela questão de tipo assim, ou 8 ou 80, já escutaram isso? Vamos ler o versículo 16. Assim, porque é morno, nem frio, nem quente, estou prestes a vomitar você da minha boca. É desagradável para Jesus. Para ele, quando ele olha, um crente bem vestido, um crente que fala que faz todas as coisas, mas no background, no dia a dia, fala mal dos irmãos. A gente vai falar de igreja hoje, tá? Não conheço a vida pessoal de ninguém, então eu posso falar, porque o Espírito Santo está mandando falar, então a gente vai alinhar algumas coisas que o Senhor está querendo alinhar nos céus. Amém? Vocês estão felizes ainda? Amém, amém. Não adianta a gente viver uma vida onde que de frente eu sou luz e de costas eu sou escuridão. Não adianta eu falar com meu irmão que, eu estou contigo o que você precisar, mas no próximo dia, alguma coisa que ele fez que me desanimar, eu começar a afinitar ele por trás, falando para as pessoas o que ele fez de errado. O Senhor
vai nos colocar em ocasiões, em locais, onde Ele quer que a gente seja fervorosos. A questão de você ser frio ou ser quente desagrada o Senhor, não é por causa que você é totalmente frio, porque a pessoa que é totalmente fria é aquela pessoa que não conhece da palavra. A pessoa que é totalmente fria é a pessoa que não teve encontro com Jesus e não teve experiência. Então, o Jesus olha para essa pessoa e ele vê uma oportunidade e fala assim, essa pessoa pode me conhecer. A pessoa que é fervorosa, que é quente, eu vou explicar para vocês entenderem. É aquela pessoa que toda hora que está acontecendo, toda hora está tendo mover, pode vir um demônio na pessoa que ela está pronta, ela vai tirar, pode ter uma ocasião que ela não vai falar mal da pessoa, pode acontecer algo que vai entristecer ela, vai de joelho, vai orar ao Senhor, vai pedir com que o Senhor dá força. Essa pessoa fervorosa, que age em cima da fé. Mas o que desagrada o Senhor Jesus é a pessoa que é fervorosa no culto, mas é fria em casa. É fervorosa na igreja, mas é frio no trabalho. É fervorosa na hora de estar falando sobre Jesus para as pessoas, mas na hora de ser exemplo é frio. É muito mais fácil eu vir aqui pregar para vocês do que eu ter vocês comigo uma semana lá em casa vendo como é que eu sou com a minha mulher e com meu filho. É muito mais fácil. É muito mais fácil. Vocês estão alegres ainda? Amém. Nossa, hoje eu vou checar em vocês. Na hora que vocês falarem que não estão alegres, aí não vão orar junto, que a alegria vai voltar, que o Senhor está na casa. Amém? Então, não adianta eu e você viver um estilo de vida para as pessoas poderem ver, mas no oculto a gente ser diferente, porque o nosso Senhor que está nos céus vê todas as ovelhas e nos conhece. Então, ele desagrada sim daqueles que fazem as coisas pela metade. Não existe nada melhor, nada pior do que as pessoas que fazem as coisas pela metade. Não é? A irmã Carol faz um bolo maravilhoso de cenoura. Mas imagina se ela não coloca cobertura de chocolate. Ai, meu Deus, é sensational, é muito bom, muito bom. Seria bom também com um cafezinho, vai, só de cenoura, mas eu acostumei com chocolate. É o que Jesus olha pra gente e fala, olha, eu amo você na igreja, mas eu acostumei com você com aquela cobertura dos céus em casa também. Essa comparação que a gente precisa entender, que o Senhor vai falar pra gente o seguinte, o Espírito Santo me falou algo forte, inconsistência na terra gera desgosto nos céus. Ah, acho que vocês não entenderam. Hoje eu sei muito crente, amanhã eu não sei ninguém. Os céus olham para mim e falam assim, fogo de palha. Ah, vocês é mineiro mesmo. É fogo de palha, mineiro e goiano. Eu amo esse povo. Eu sou de lá, tá? Eu sou de lá. Tá entendendo o meu linguajar? O que eu quero dizer? Eu tô falando que, tipo assim, o Senhor desagrada daquela pessoa que quer fazer as coisas porque os outros querem ver. Ele agrada daquele que você vai dar um pão pro irmão na hora que não tiver alguém vendo. Ele agrada daquele que vai dar um abraço. Gente, eu passei por algo hoje que eu tô lembrando agora, e eu nunca pensei que eu ia falar disso agora, mas vou falar. Eu parei o meu carro, eu tava na Burlington, quem conhece a Burlington é bom demais. Tava lá na Burlington, tava olhando os negocinhos lá, tava com meu sogro, eu falei assim, eu escutei um pessoal falando português, eu não sou doido. E lá em Delaware não é igual aqui não, vocês são abençoados com brasileiros, com latinos. Lá em Delaware, quando a gente vê um brasileiro, a gente canta, eu encontrei o meu tesouro. Porque lá é raro achar um brasileiro. E eu escutei o brasileiro falando, eu falei pro meu sogro, ai, Jesus Cristo, brasileiro. Aí eu te pergunto, você é frio diante dos olhos do Senhor ou você é fervoroso para poder evangelizar a vida de alguém? Aí aquilo me pegou, porque eu estou estudando a palavra, e meu sogro virou e falou assim, vai lá falar com eles. Eu falei assim, não, mas eles estão atravessando a rua. Eu falei assim, Senhor Jesus, falei alto, perto do meu sogro. Senhor Jesus, me dá uma oportunidade de falar com eles. Eu estou esperando o Gabriel sair, se eu sair daqui, pode ser que o menino saia e não me vê. Fiquei quieto, tentei acalmar meu coração. 2 minutos depois, vai eu saindo com o carro. Quem sai do carro trazendo aquele carrinho vermelhinho da Burlington, então olhando pra minha cara, que chinela havaiana, entregou ele na hora. Só parei o carro e falei assim, olha aí, ó, você é brasileiro, você fala português, como se eu fosse um alienígena, né? Você fala português? Eu falo, eu sou brasileiro, cara. Ele falou, ué, como é que você... Eu sou chinelo, mas tá de havaiana, sua família é toda de havaiana, você é brasileiro, não tem como você não ser brasileiro. E ele ficou feliz, eu vi um sorriso, alguém que talvez pensou que não existia brasileiro onde morava. Você sabe o que eu quero dizer? É que, se eu não falar para vocês aqui agora, ninguém ia saber que eu encontrei um brasileiro. Ninguém ia saber que eu convidei ele e falei para ele, ó, existe uma família aqui em Delaware, cheio de brasileiro, e que tá doido para te conhecer. Ele, quem é esse povo? Eu falei assim, é o pessoal da igreja. Talvez ele nem goste de igreja, mas uma coisa eu posso falar para você. Ele entendeu que tem alguém preparado para receber ele.
Será que eu e você está preparado para receber alguém na nossa vida? Será que eu e você está preparado para que o Senhor possa olhar para nós e falar assim, esse não é fogo de palha não. Ah, isso é aqueles carvão bom, daquele saco vermelho que os brasileiros gostam de fazer churrasco. Esse queima. Você tem que jogar fogo, tem que jogar fogo em cima oh, meu Deus, vira uma bagunça. Então, eu quero falar para você que Jesus ele não faz acepção de filhos. Não é porque o meu irmão tem um dom maravilhoso do baixo, quer dizer que ele não vai deixar um dia eu ministrar. Não é porque minha irmã é maravilhosa em poder falar que Deus não vai te usar um dia no seu trabalho para você abençoar alguém. Ele não faz acepção, ele não olha para alguém e fala assim, olha, isso aqui é mais bonitinho, então isso aqui eu vou usar. Ele não olha para nossas... Olha, a única pessoa que não vai te julgar pelos seus erros e os seus problemas é o pastor que te conhece e que te instrui e te direciona. Então, se Deus está te dando oportunidade, Ele também vai te dar uma direção. Não esquece disso. Na hora que chegar a oportunidade, eu quero que vocês lembrem. Eu não sou frio, eu sou fervoroso. Mesmo com minha vergonha, eu vou falar do chinelo da Havaiana do homem. Mas eu vou ser fervoroso. Eu vou ter a oportunidade. Porque ele vê a importância de todos, ele vê o amor que existe entre todos, mas, igual eu falei, quem ama, corrige. Por isso que você, às vezes, vai encontrar na palavra algumas coisas, e se você ler o Provérbios, você vai ver que tem muitos tapas ali, né? Quem já leu Provérbios, eu aprendi algo com um pastor que é muito legal, todo ano eu estou fazendo, virou, assim, algo normal para mim, começo do ano, vai escutar Provérbios, dá certinho, uns 31 primeiro dia. É bom demais. É cada etapa, assim, já começa o ano meio emprumado. Né? Você já começa bem. Você já começa o ano entendendo que o Senhor tem que repreender e atuar em cima da nossa necessidade para que a gente possamos crescer. Quem lembra daquela passagem, Mateus, quando Jesus vê aquela figueira passando com seus discípulos e ele, nossa, figueira não tem fruto. Repreende aquela figueira morre. Aí depois os discípulos perguntam por que ele fez aquilo, o que aconteceu, sem ferir o texto, tá? Mas eu já estou assim explicando para todo mundo entender. Aí Jesus vira e fala assim, olha, ó, resumindo, né? Tá tendo fruto na hora errada, mas não tá maduro, não tá fazendo nada certo. O Senhor vai cortar as árvores que não estão crescendo e vai matar. Porém, eu e você que somos filhos, escolhidos, e somos fervorosos. Repete comigo, sou fervoroso. Isso. Eu e você, o Senhor vai cortar também, mas se chama poda em carinho de amor, para que eu e você possamos crescer mais bonitos. Ó, mais bonitinho. Essa é a vontade do Senhor Jesus para mim e para você. Então, o discipulado de Jesus, ele é muito simples, na verdade. Ele cobra eu e você, pois ele percebe que a gente precisa de um crescimento espiritual. Ele cobra o anjo da igreja, porque ele percebe que o anjo precisa ter uma atitude para que eu e você possamos crescer. Ele cobra eu e você no secreto, porque ele sabe que é no secreto que a semente é plantada. Ou vocês acham que é no púlpito aqui hoje que eu estou aprendendo da palavra de Deus para pregar? Não estou aprendendo aqui agora. Existe um secreto que eu tenho que passar para chegar até aqui. Eu e você tem um secreto que a gente precisa passar para que a gente possa ter uma comunhão como igreja. E sabe o que é a única coisa que pode nos direcionar até isso e ser edificado? É o Espírito da verdade. É o Espírito de Deus. Ou seja, somos dependentes dessa sinceridade que vem do Espírito Santo, que vem de Jesus, para que a gente possa aprofundar em Cristo. Somos dependentes dessa carta onde está repreendendo. Porque tem algo que a igreja tem feito errado, a igreja moderna, tem errado muito, e a gente vai entrar nesse tópico agora. Que é o quê? A visão da verdade já tem sido distorcida. O que realmente importa tem sido distorcido nos dias de hoje. Vamos ler em Apocalipse ainda, né? Capítulo 3, versículo 17. Isso aqui é Jesus falando o que a igreja tem falado, né? Ditando o que a igreja tem dito para ele. Que fala assim, você diz, sou rico, enriqueci-me e não preciso de nada. No entanto, não percebe que é infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Eu e você não podemos achar que somos independentes de Jesus.
Jamais. No dia que eu e você achar que não precisamos de Jesus, esse é o nosso fim. Esse é o nosso fim. Eu estou te falando porque é verdade. Quando eu e você perceber que a gente está num ponto aonde que a gente acha que a gente consegue fazer tudo sozinho, você corre para os pés de Jesus. Porque algo de ruim pode acontecer na sua vida. Não existe ninguém ou outra coisa que possa suprir nossa necessidade e nossos entendimentos do que além de Jesus Cristo. Então, olha, sabe qual que é o cuidado? E por isso que eu falo da igreja moderna. Porque eu ouço histórias, eu escuto podcasts, eu conheci pessoas das antigas. Eu não era crente quando era novinho, cristão evangélico, mas eu tinha irmã do coque vizinha, poxa. Eu vi umas coisas que eu falava assim, Jesus existe, eu só não escolhi viver com ele ainda, porque é novo, não é guiado, e por isso que tem importância. Agora vai para os pais, tá? Essa é a importância eu e você guiar nossos filhos no caminho do Senhor. Eles têm uma influência total enquanto você estiver morando debaixo do teto deles. Costuma ser até os 18, né? Quando você mora abaixo do meu teto, que é os 18, o menino fica doido para ir embora, né? Porque fala desse jeito. Você está por baixo da minha responsabilidade, da minha autoridade. Então vai ser crente pro filho, poxa. Vai abençoar ele. Faça com que ele entenda que existe um Jesus Cristo. Amém? Os pais pegaram essa? Podemos continuar? Então vamos. O problema da igreja moderna, que é quando eu começo a comparar, é que eu via uma casa com os portão de ferro aberto, umas cadeirinhas, e como é que é contraditório, né? As cadeirinhas do escola fazendo culto. Os caras eram bons, velho. As cadeirinhas do escola, amarelinha, tendo culto, olha isso. Nada impedia eles de adorar o Senhor Jesus. E hoje a igreja moderna, se não tiver uma LED, eu amo nossas LED, eu estou falando em geral, a igreja moderna, se não tiver uma LED, irmãos, pode colocar aqui um efeito, porque se não tiver efeito eu não canto não. Se não tiver uma bateria bonita, com um baterista bonito, que eu gostei da câmera que estava só nele, que é o que merece, né? Bonitão, pô. Aleluias! A esposa agreed. Se não tiver um baterista ungido aqui, eu não canto. Meu baixista, se fazer um bonitão ali, os acordes, eu não vou. Segunda voz e o violão, eu não canto. Gente, era cadeirinha da escola, a irmã lá com pandeiro e o trem indo, e as coisas fluindo. Sabe por quê? O Senhor não faz acepções de filhos. O Senhor não faz acepções de igreja. Não é porque a minha igreja está toda bonitinha, arrumadinha, com todo mundo bonito, camisa bonita, que eu já elogiei o irmão, que Deus vai olhar para uma igreja que tem com as cadeirinhas amarelas e falar assim, eu não vou descer lá. É o contrário. Dependendo dos nossos corações, o Senhor vai vir para corrigir e vai lá para abençoar. Então, cuidado, vamos andar na direção e ser fervorosos para que o Senhor não precise olhar para a gente e falar assim, eles são frios, eles precisam de conhecer. Não. Eles são fervorosos, eles precisam de aprofundar. Vamos imergir. O Senhor está chamando essa série para a gente ser, de show. Se você tem medo, pula assim, canhão, faz alguma coisa, mas no rio da vida a gente vai ter que pular esse mês. A gente vai ter que se aprofundar esse mês. A gente vai ter que encontrar com o nosso Salvador de alguma maneira que a gente nunca encontrou. Porque o Senhor está olhando para nós e Ele está entendendo. Não somos mais pequenas sementes, somos árvores que precisamos podar para ser edificado. Amém? Você crê nisso? Você crê que você é uma árvore do Senhor, pronta para dar frutos para o reino? Aleluias! Eu declaro isso sobre a vida de cada um que está aqui. O Senhor quer colher frutos de você. Independente de qual área você serve, independente de o que você faz, o Senhor consegue pegar a sua história e fazer para o testemunho do reino dos céus. Ele consegue fazer coisas maravilhosas. E Laodiceia, essa igreja, ela achava que não precisava de mais nada. Mal ela sabia que ela era cega e nu. E não tem mais nada estranho do que essa expressão. Alguém virar para você, você está cego, você não está vendo nada mais. Essa expressão machuca. Sabe por quê? É como se você perdesse a visão do que é real. E nós somos uma igreja real. Por isso que o Senhor Jesus, se fosse num lugar mais assim, perigoso da cidade, os caras, deixa eu mandar uma real. É isso que Jesus está falando aqui. Você não está enxergando nada. Você está confundido. Você não está entendendo a verdade. Então, ter estrutura, ter músicas boas, ter dinheiro, significa nada comparada com a fortaleza que o Espírito Santo quer nos dar no nosso coração. A vida espiritual vai ser sempre maior do que a nossa vida aqui na terra. E ponto, acabou. O meu corpo nunca pode ter muito mais saúde do que a minha alma. Mas se o corpo não tiver saúde, a alma não vai junto. Então vamos alinhar? Vamos alinhar?
Porque a igreja que ela vive de planos feitos na terra, ela pode até ir longe para os olhos dos homens, mas elas precisam da certeza e confirmação dos céus para ser vista pelos santos, para aquele que está no céu, para o nosso Senhor Jesus. Vamos lá então? Apocalipse, ainda no capítulo 3, eu estou falando toda hora Apocalipse 3, versículo 18, porque quando eu era mais novo de fé, eu me perdia, porque os irmãos não falavam onde eu estava lendo, eu achava que era outro lugar, e eu saía pulando a Bíblia e já era. Então eu vou fazer pelo aquele menininho que conheceu o Senhor Jesus alguns anos atrás, o Leandrinho lá atrás. Apocalipse 3, versículo 18, tá bom, meus irmãos? Vamos lá. Dou a você este conselho. Olha que Jesus bom. Não sei se vocês... Eu fico feliz. Quando meu pai vem, briga comigo, fala um monte de coisa, mas te dá um conselho. É esse tipo de gente que a gente precisa na nossa vida. Não tenha pessoas que só quer te corrigir, falar mal de você e não te dar direção. Cuidado das amizades, tá bom? Existe muita pessoa assim, que vai chegar para você e falar assim, ó, eu não gostei da maneira que você falou comigo, tá? Ó, para mim, você já era. Mas procura aquela pessoa e fala assim, ó, não gostei da maneira que você falou. Pode até ser bravo. Porém, deixa eu te dar o conselho. Se você me amar como eu tento te amar, provavelmente você vai entender como o amor de Jesus funciona. Aí já é um conselho. Olha, se você está fazendo algo errado, não é assim que se faz. É dessa maneira. Jesus é essa pessoa. Ele nos ama. Ele vai fazer essa repreensão, vai repreender, mas vai falar assim, dou a vocês um conselho. E deixa eu continuar a leitura. Compre de mim ouro refinado no fogo, para que você se torne rico. Compre roupas brancas para que você se vista e não se manifeste a vergonha da sua nudez. Além disso, compre colírio para ungir os olhos, a fim de que possa ver. Primeiramente, eu vou lembrar você, Jesus não só corrige, mas ele dá conselhos. Vamos break down esse texto, vamos por parte. Sabe o que esse ouro refinado no fogo significa? Porque quando a gente só lê e não deixa o Espírito Santo revelar, a gente está achando que é aquele ouro bonito que os irmãos andam assim no pescoço, né? Grandão. Não é esse ouro que está falando. Não está falando desses. Mas nós aceita, né? Se quiser, não sei, né? Se quiser doar, dar na nossa vida, nós aceita. Mas não é esse que Jesus tem para nos oferecer. O verdadeiro ouro refinado no fogo é aquela coisa que é verdadeira riqueza espiritual. É aquela verdadeira espiritualidade que vem para nos mudar. Mas eu acho que vocês não estão entendendo o porquê eu estou falando da verdadeira espiritualidade. Porque existe a espiritualidade daqueles que são religiosos. Existe uma espiritualidade que ela é só boa para os olhos daqueles que estão querendo reconhecimento. Existe uma espiritualidade que ela não edifica. E também não cheira nem fede, né, que eles falam. Não faz mal, mas te deixa parado te deixa parado em um local onde Jesus nos chamou para viver. E eu não vou falar quem foi, falou algo para mim muito bonito e eu falei assim, postou algo muito bonito, eu falei assim, cara, tô vendo Jesus usar você muito na sua vida. E dá honra para quem merece honra, tá? Se você vê aquele irmão que fica caladinho na igreja, nunca fala nada, postou alguma coisa, morrendo de vergonha, mas Jesus falou no coração dele, apoia ele. Fala, irmão, meu Deus, cara. Olha o quanto tanto Jesus tocou na minha vida, mas seja sincero, tá? Se não tocou, não vai falar também, não. Seja sincero, pelo amor de Deus. Essa é a verdadeira igreja. É a igreja sincera com amor. Mas não aquela que abajula e conta mentirinha para aumentar o ego. Não. Falando aquela que fala a verdade. Ó, você foi bem, te amo. Agora o irmão foi mal, dá conselho para melhorar. Mas não vai mentir para ele, não. Não vão iludir os irmãos, não. Vão amar de verdade, tá? Amém? Amém? Tudo bonito ainda? E essa pessoa falou assim, eu estava desesperada, eu estava nervosa, porque eu queria fazer meu devocional, meu dia já estava todo errado, eu saí de carro e eu fiquei triste porque eu não fiz meu devocional. Aí no meio do caminho eu comecei a colocar um hino, percebi que eu não estava triste mais, e o Espírito Santo falou para mim, se você tivesse voltado para casa para fazer seu devocional, seria religiosidade. Sabe por quê? Você estava com raiva, sem tempo, e você não me entregar seu tempo precioso. Você me entregar sua frustração, e em vez de você ficar comigo aqui, você vai querer que eu fique com você. E isso não é o que o reino é, tá? Deixa eu falar para você. É o sacerdote que entra na presença de Deus no Antigo Testamento. Você não via Deus saindo lá do
do altar santíssimo e indo até o sacerdote. Não, não, não. É eu e você que veio até aqui na igreja para poder contemplar o Senhor Jesus. Eu e você que veio aqui para adorar o Senhor Jesus. A presença dele desce sobre nós. Sim, a presença do Espírito Santo vem sobre nós, mas no nosso secreto, quando a gente vai lá, a gente não vai lá com cronômetro. Ó, vou orar 30 segundos e eu já fiz minha parte hoje. Deus está repreendendo e está falando, você é morno. Você é morno porque você quer falar quanto tempo que você precisa comigo. Enquanto Jesus está aqui, ó, talvez se tivesse ficado 1 minuto, mas não seus 30 segundos, eu tinha entregado com a palavra de vida que você precisava para sair. Então vamos persistir na presença do Senhor, amém? Aleluia? No nosso secreto. Sabe o que essas roupas brancas que ele fala aqui? Não estou vestindo roupa branca, né? Mas tem irmãos com a roupa branca. Não é essa roupa literalmente branca que a gente tem. Porque se fosse isso aí, a gente podia ir em um lugar e comprar. O que ele está falando é uma pureza e uma santidade dos céus. Que quando a pessoa olhar para você, ela vai entender que você tem um semblante daquele que é eterno. Porque em Apocalipse, mesmo livro que a gente está falando aqui, o Senhor vem, quando você vê a descrição de como é, que tem fogo nos olhos, lã, a sintonia das suas vestes era brancas. Por quê? Era puro e tinha santidade. O Senhor oferece hoje para mim, para você, que a gente possa sair daqui hoje, não com uma roupa suja, com maldade, com desgosto, com inveja, com vontade de falar mal dos nossos irmãos, nada disso. Ele quer que a gente saia daqui hoje com uma veste regida por Senhor Jesus, pura e santificada. Porém, para ser pura e ser santificada, precisa de ter repreensão, entendimento do seu erro e confissão dos pecados. Porque é muito fácil a gente falar glória, 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 mas é difícil a gente falar assim, Senhor Jesus, me perdoa porque eu sou um pecador e eu errei nessa área. Me perdoa que eu sou um pecador porque eu, sem querer, querendo, né, o Chaves, sem querer, querendo, falei mal do irmão. Não existe isso. Existe o perdão completo. Então, o Senhor quer que a gente tenha uma roupa branca, porque é a pureza e a santidade que vem dos céus. Colírio. Ele menciona aqui, né? Além disso, compre colírio para ungir os olhos, a fim de que possa ver. Quem já comprou? Quem já usou colírio e sabe tanto que o trem é bom? Não sei vocês, mas eu trabalho na construção. E quando eu vou fazer drywall, eu já fico... Drywall é esse aqui, né? Você vai cortar, sai uma poeira danada e quem sabe, sabe. Quando eu sei que eu vou fazer muito drywall no dia, eu tô com colírio, porque eu não vou parar para ficar lavando meu olho toda hora. Mas aquele colírio já ajuda. Aquele colírio, sabe o que ele faz? Ele começa a limpar e jogar para fora a sujeira. Sabe o que o Senhor está falando aqui? Quando você entrar na igreja, pega o seu colírio espiritual, ó. Quando você estiver em casa, começou a ter uma briga, pega o colírio espiritual e joga. Tá no trabalho, começou a discutir com o patrão, que às vezes é uma bênção na sua vida, mas porque alguma coisa está dando errada, começa a ter um aflito, joga o colírio espiritual. Sabe o que o colírio espiritual é? É o discernimento do Espírito Santo através do olho do seu filho aqui na terra, que somos eu e você. Eu e você tem a capacidade de ter um discernimento de que é errado e o que não é errado. A gente tem uma capacidade, através do Espírito Santo, de ter os olhos abertos para a gente poder distinguir o que é bom e o que não é bom para a nossa vida. Vamos começar a separar o que edifica e o que nos atrasa. Escolhem as discussões. Eu falo escolher porque o humano ele é ruim. E não tem como. Vai ter uma discussão, algumas pessoas é 10. Consegue ficar calado o tempo todo só escutar, mas algumas são tipo Pedro na Bíblia, né? Quer falar algo, não vai... mas eu sou assim, pastor, eu não consigo entrar na discussão e deixar por mesmo minha marca ali. Eu tenho que falar. Escolha essa briga, então. Escolha o que você vai fazer. Tem um discernimento do Espírito Santo para você falar assim, tá bom, eu vou lutar pelos meus direitos aqui, eu vou lutar porque o Senhor Jesus está comigo nesse negócio. Porque não tem nada mais que entristece também o Senhor quando ele está lá em cima e desagrada ele, é ele escutar e falar assim, mas em nome de Jesus vai dar certo, mas você está fazendo tudo errado e Jesus está lá, meu, está usando meu nome aí, né? Mas está fazendo tudo errado, desagrada. Temos que andar na direção e fazendo certo. Então, o colírio de Deus para a nossa vida é um discernimento para que a gente possa fazer as decisões certas. Mas o maravilhoso é que Jesus pega, usa a vida de João, vamos recapitular isso aqui tudo, para a gente entrar na mesma barca. Ele usa a vida de João. João está lá na ilha de Patmos, escrevendo 7 cartas. Imagina que aquele cara estava com o cabelo todo louco, escrevendo 7 cartas ali. E nessa 7ª carta que hoje a gente está lendo, Jesus começa a repreender o pastor.
falando com ele, você vai tomar cuidado das minhas ovelhas. Aí sobra para nós também, vocês são nus e vocês estão cegos, vocês precisam de melhorar. Aí ele vai lá te dar um conselho, falando assim, mas se você tem a verdadeira riqueza, se você tem a pureza, santidade, discernimento espiritual, você já dá uma melhorada. Mas Jesus não é um Deus incompleto, ele é completíssimo. Ele vai repreender e vai fazer um convite, e é um convite à eternidade. Aqui vem onde o milagre, é o milagre da salvação. Você sabia que você ser salvo é um milagre, é o maior milagre que a gente podia pedir ao Deus? Você podia pedir um milagre de cura do corpo, você podia pedir milagre de ter um filho, você podia pedir qualquer milagre aqui na terra, mas não tem nenhum milagre do que morar nos céus. E esse milagre foi concebido para mim e para você. A salvação está à porta. Apocalipse 3, versículo 19. Fala assim, eu repreendo e disciplino aqueles que amo. Portanto, seja diligente e arrependa-se. Se talvez hoje, nessa noite, você está se sentindo um pouquinho exprimido, ou está sentindo que o Senhor está batendo assim um pouquinho em algumas teclas que às vezes a gente não quer, possa ter certeza que é essa maneira que o Senhor está mostrando o amor dele por nós, através da poda. Através da correção. Porque o Senhor teve que me corrigir muito antes de eu poder ter a coragem de falar essas coisas com vocês, né? Sou um esposo, sou líder de jovens, então tem muitas coisas que eu preciso melhorar também. Então, levante a mão quem não precisa de nada para melhorar. Levanta a mão se você não tem nada para melhorar hoje. Eu queria ver quem não estava atento. É bom quando o cara olha para você e fica assim, tipo assim, faz o quê? Eu não levanto. Mas ninguém levantou, eu não vou levantar nada. Tá tudo certo então, né? Então nós entendemos que todos nós precisamos da repreensão dos céus na nossa vida. Todos nós entendemos que não somos perfeitos, mas existe um Deus que ele é perfeito, que mandou o seu Filho, que é perfeito também, que deixou o Espírito Santo, que também é perfeito. Essa trindade trabalha em perfeita harmonia para nos dar um convite à eternidade. E mesmo com todas as nossas falhas, em capítulo 3 ainda, de Apocalipse, versículo 20, vai falar o seguinte: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele, e ele comigo. Uau, 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 uau. A boa novidade é que essa mensagem é o Senhor agora na porta do seu coração. Esse sentimento que você está sentindo é a porta do seu coração sendo batida. Tac, 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 tac. E o mais lindo é que se você está entendendo tudo que eu estou falando, e por mais que talvez esteja doendo um pouquinho, mas você está escutando, é porque o Espírito Santo está deixando que você... Como é que fala? Absorva as palavras dos céus. Muitas pessoas podem até mencionar o nome de Jesus. Eu conheço Jesus. Eu amo Jesus. Jesus, um amigão. Eu até passei por isso, acho que foi a noite passada, que a pessoa falou assim, cara, eu não sou digno de nada. Eu não sou cristão. Eu falei, mas você não acredita em Jesus, você não acredita em Deus, não? Aí ele falou assim, eu acredito em Jesus, eu amo Jesus e tudo mais. Aí na minha cabeça eu pensei assim, cara, tá bom pra ferver essa pessoa. Eu vou, como é que fala? Não queria falar a palavra discipular. Eu vou investir na vida dessa pessoa. Você sabe o que um cristão em comunhão ele faz? Ele não julga porque talvez ache que a pessoa está morna, mas ele investe para fazer com que a pessoa fique em fervor também. Ele não julga porque a pessoa que ela conhece não conhece Jesus, fala, aquele lá não conhece Jesus não vou chamar para nossa casa não. Ele vai chegar lá e vai querer beber e tal. Não, ele fala assim, eu vou investir. No primeiro dia eu vou ter que repreender, vai doer, vou falar que aqui em casa não tem bebida. No segundo dia eu vou mostrar que eu ainda amo essa pessoa. Você sabe qual que é o lindo? É que a gente não percebe que Jesus é assim comigo, com você. Sabe por que ele está batendo na porta nos nossos corações hoje? No meu coração aqui hoje, falando que quer entrar, fazer morada, ele quer que a gente aprofunda mais uma vez? Porque Jesus, ele não está com o trabalho completo, a minha alegria ainda não vai estar completa enquanto as profecias se cumprirem e eu ver o meu amado face a face.
Enquanto eu e você não estiver nos céus, dançando, jubilando, cantando Santo, 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 a nossa alegria ainda não vai ser completa. Então por isso que é uma entrega diária. Deixar Jesus entrar no seu coração, ter uma decisão de profundo com o Senhor, mais uma vez, não é que você é fraco, não é que você é menor, o Senhor não faz exceção de filho. Ele quer colocar uma dosagem maior, porque Ele quer que você seja mais parecido com Ele. Mas enquanto a gente estiver aqui na terra, a gente vai tentar, a gente vai ficar feliz em parecer com Ele, mas completamente é só quando você está 100% no rio da vida. E para isso a gente precisa estar face a face com o Senhor. E o lindo dessa mensagem, eu vou ler o versículo, que ele fala assim: se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, que é o seguinte, quando o visitante vai na sua casa, você abre a porta, mas você tem a decisão de falar, pode entrar ou não. O abrir a porta nunca vai significar que aquela pessoa é bem-vinda na sua casa, está significando que você é educado e você está olhando quem é. Só que o Senhor Jesus, não é que Ele é sem educação ou que Ele não quer saber da sua opinião, Ele é oportunista. Se você abrir a porta para Jesus, meu irmão, é como se fosse policial. O policial não tem autoridade? Se você tem medo de policial, então não abre a porta, porque ele tem autoridade para entrar. E o Senhor Jesus não é diferente não. Só que a diferença é que a gente não tem medo de Jesus, a gente fica em alegria. Então quando a gente abre a porta, o texto vai falar o seguinte: se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele, e ele comigo. O Senhor se autoconvida porque Ele tem a certeza de que você precisa de ter Ele na mesa de sua casa. Ele tem a certeza que eu e você precisa de ter comunhão com Ele. Por isso que quando Ele entra na nossa casa, Ele começa a fazer algo diferente na nossa vida. E nessa noite, eu gostaria que você já pudesse ficar de pé. O Senhor bate na porta dos nossos corações e Ele quer fazer algo maravilhoso na nossa vida. Então o Senhor tem uma promessa. E essa promessa é maravilhosa. Deixa eu ler o versículo 21, capítulo 3. Aquele que vencer darei a direito de sentar comigo no meu trono, como eu também venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Você sabe o que é vencer com Cristo? É abrir a porta todo dia. E a minha pergunta é: você está pronto para abrir sua porta nessa noite? Porque basta abrir a porta que Ele vai entrar correndo. O convite de Jesus aqui é o seguinte, ó: escuta o meu conselho e abre a porta do seu coração nessa noite. Versículo 22. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O Espírito de verdade tem direcionado a sua igreja desde o princípio, com essas cartas e tudo mais. Mas o problema está em nós mesmos, quando a gente não abre nosso coração. A gente precisa de emergir. Feche seus olhos por um segundinho. Nesta noite, eu vou repetir isso aqui porque você precisa entender isso. O Senhor está na porta do seu coração. Ele tem um convite especial para você, com os olhos fechados. E Ele deseja que você faça parte dessa mesa da comunhão. Que é assim que você abre sua porta do seu coração, o Senhor entra e Ele quer fazer parte dessa comunhão. A gente vai adorar uma adoração aqui nesse momento. E eu quero que você, no mais profundo do seu coração, começa a ser fervoroso de verdade e começa a orar sobre a sua vida, declarando que o Senhor Jesus pode entrar no seu coração e que tudo que está errado o Senhor vai começar a trabalhar na nossa vida. Oceano do Espírito, ali adorarei ao Deus do meu amor.